Hoje nós vamos fazer essas deliciosas roscas húngaras. Você vai gostar demais dessa receita. É uma delícia essas rosquinhas. Eu contei, deu 50 rosquinhas. Tem a última forma, ainda está no forno. Nós já comemos um pouco e as outras estão aqui. Vamos começar a nossa receita colocando 500 ml de leite integral numa panela. Uma xícara de açúcar, 2 colheres de farinha de trigo, 2 gemas de ovo, 1 colher de sopa de essência de baunilha. No fogo baixo nós vamos mexer isso muito bem até engrossar. Esse vai ser o nosso creme de confeiteiro que nós vamos usar no recheio da nossa rosca húngara. Quando o creme tiver com essa consistência, ó, aí agora nós vamos desligar o fogo. Agora que o creme esfriou, eu vou tampar e vou colocar na geladeira. Vamos começar a nossa receita colocando em uma tigela 10 gramas de fermento biológico seco. Se você for usar o fresco, você usa 30 gramas. Vamos colocar 1 colher de chá de açúcar. Vamos colocar 50 ml de leite. Eu tô colocando integral, mas pode usar inclusive 50 ml de água em vez de leite. Nós vamos dar uma misturadinha. Aí nós vamos adicionar 100 gramas de farinha de trigo comum, que é a mesma coisa que um copinho daquele pequeno, ó, aquele copinho de 180 ml. Aí nós vamos misturar isso muito bem. Aí nós vamos tampar e deixar meia hora descansando. Em uma tigela separada, nós vamos adicionar 2 ovos inteiros, 1 gema, 90 gramas de açúcar, que é a mesma coisa de meio copo pequeno, 90 gramas de manteiga ou margarina, que é a mesma coisa que 3 colheres de sopa cheia. Eu tô usando a manteiga, mas você pode usar a margarina ou até o óleo. 1 colher de chá de essência de baunilha. Nós vamos usar 180 ml de leite. Vamos colocar metade desse leite. Vamos dar uma misturada boa. Vamos colocar meia colherzinha de café de sal. Passou meia hora que a nossa massa está descansando, aquela da outra tigela. Agora nós vamos agregar na tigela maior. Vamos colocar ela na tigela maior. Vamos usar mais 400 gramas de farinha, que dá 3 xícaras ou 3 copos médios. Aqui, esse aqui é de 300, mas é menos 2 dedos. Ou então a xícara de 240. Então nós vamos usar aos poucos, às vezes não vai precisar usar todo. Vamos colocar um e nós vamos alternando com o resto do leite. Aí vamos misturar bem. Nós vamos misturar até o ponto que dá para mexer com a colher, que aí depois nós vamos passar para a mesa. Vamos colocar o segundo copo de farinha. Vamos colocar o restante do leite, um pouco do terceiro copo de farinha. Vou colocar o resto da farinha do terceiro copo. Com a massa nesse ponto, ó, agora já ficou difícil com a colher, então eu vou colocar em cima da mesa. A minha mesa é de vidro, eu forrei ela com plástico, então vou colocar a massa. Vou sovar a massa com as mãos pelo menos uns 10 minutos. Ó, eu sovei bem. Nesse processo de sovar, se precisar colocar mais 1 ou 2 colheres de farinha, você vai colocando até dar o ponto. Ó, agora ela tá desgrudando já do plástico, ó. Então ela tá ótima, desgrudando todinho, ó. Então eu vou pegar, vou colocar então ela de novo na bacia. Agora que eu coloquei na bacia, eu vou tampar
e deixar cerca de 10 a 30 minutos, aí depende do clima da sua cidade. Se for muito quente, 10 minutos dá. Se for mais frio, deixe 30 minutos. Passou 20 minutos, aí eu vou pegar 1/3 dessa massa. E nós vamos pegar, colocar farinha. Eu vou colocar no meu plástico. Se você tiver o balcão, você coloca em cima do balcão. Um balcão de mármore. Vou pegar 1/3 da massa, vou colocar no balcão. E nós vamos estender ela. Eu estiquei a massa com o rolo, então agora eu vou cortar em forma de retângulo. Eu cortei, ó, do tamanho de um retângulo. A massinha que eu cortei com a faca. Eu vou voltar ela para a bacia para depois aproveitar. Vou tampar a massa da bacia. Agora eu vou pegar manteiga, mas você pode usar margarina se você quiser, e vou passar todinha nela, mas deixando 2 dedos nessa parte aqui final. Nós vamos deixar 2 dedos sem. Então nós vamos passar de base todinho, deixando 2 dedos. Não pode passar nos últimos 2 dedos, porque ele é a hora que vai colar, a hora que vai virando e cola uma parte na outra. Se passar a manteiga ou a margarina, aí vai soltar. A hora que ela assar, ela solta. Terminado de passar a manteiga ou a margarina, aí nós vamos jogar só coco ralado fino em cima. Tem de ser o fino, porque o grosso depois, se for aquele flocado, fica difícil de cortar. Terminado de colocar o coco, ó, você vê que eu não coloquei nem manteiga aqui nessa parte, nem coco. O nosso creme de confeiteiro já gelou. E agora nós vamos colocar e esparramar. Eu esparramei o creme de confeiteiro nessa parte toda. Eu esparramei com essa espátula mesmo de corte de bolo que eu tenho. Aí agora nós vamos enrolar. Aí começa dessa parte. Aí a gente vai enrolando devagarzinho. Na parte do recheio. E aí vai enrolando igual rocambole. Aqui nós estamos finalizando, chegando ao fim. Nós vamos partir cada uma na largura de cerca de 2 centímetros. Após cortar, aí a gente pega cada uma e coloca na forma nesse sentido, do corte para baixo e para cima. Ela fica nesse sentido, ó. A gente dá um espacinho entre elas para elas crescerem. Depois de colocar as roscas húngaras na forma, aí nós vamos aguardar mais um pouco elas crescerem mais um pouquinho. Vamos fazer a mesma coisa com o resto da massa. Enrolar, pôr os recheios. A massa das rosquinhas cresceu um pouco. Agora nós vamos pegar uma gema com um fio de óleo. Misturado bem, aí nós vamos pincelar as rosquinhas. Após pincelar todas as rosquinhas, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos. Pode ser mais ou menos, depende do forno, tem de vigiar. Em 200 ml de leite, nós vamos pôr meia latinha ou caixinha de leite condensado. Vamos misturar bem. As nossas primeiras rosquinhas ficaram prontas com 25 minutos no forno de 200 graus. Ó, tá assadinha por baixo. Agora com a rosquinha ainda quente, nós vamos pegar aquela mistura de leite com leite condensado e colocar em cada uma. Agora, depois da calda, aí nós vamos jogar coco ralado fino por cima, para finalizar e degustar.
e fica uma delícia. E tem mais 2 formas dessa assando no forno, porque rendeu 3 formas grandes. Espero que você goste dessa receita. Fazendo aí na sua casa, volte e coloque nos comentários depois como ficou. E bom apetite e tudo de bom e até a próxima.